Muito bom poder estar com vocês hoje e compartilhar da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler alguns versículos. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós leremos o versículo 20, 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Podemos ler a partir do verso 19. Diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Versículo 21 e 22. Preste atenção. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como quem foi determinado, mas ai daquele que o trair. Até aqui. A Páscoa, meus irmãos, ela é uma tradição cristã. Talvez tradição na vida de muitos aqui, que pode até ter começado ainda na tua infância, né? Lembrada lá pelo coelho, que bota ovo de chocolate, né? E que loucura uma criança acreditar nisso, né? Eu ainda acho, às vezes eu sou um pouco chato com isso. Eu já de cara falei para a Sofia: filha, duvide de alguém que fala para você que o coelho bota ovo de chocolate. É uma coisa que não faz sentido, isso emburrece as crianças. Mas a tradição é legal. Não vamos dizer que não é. A cidade fica enfeitadinha, pode ter outros sentidos mais místicos, pode. Mas é uma tradição. Na tradição cristã, na Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E quem inaugurou isso foi o próprio Jesus, quando ceiou com seus discípulos a Páscoa. Páscoa essa judaica, que também era uma tradição muito antiga, que remontava à época de Moisés. Vocês se lembram disso? A Páscoa é uma festa muito antiga, muito antiga. A Páscoa tem milhares e milhares de anos e ela é uma festa de grande tradição, e tudo que vai tendo muito tempo, as pessoas vão colocando elementos na tradição que talvez originalmente não faziam parte dela, e as pessoas vão tirando elementos da tradição que originalmente faziam parte dela. A Páscoa de Jesus, ela estava muito mais ligada a ervas amargas, a pão sem fermento e a um cordeiro, que deveria ser comido por uma família, e o seu sangue, então, ele era passado nos umbrais. Essa era a Páscoa que Jesus celebrava: um cordeiro, pães sem fermento, ervas amargas. Mas Jesus, aquele que tem o poder de mudar alguma coisa, afinal ele é o Criador de tudo, ele pode mudar. Ele decide dar um novo significado à Páscoa. Mas não é um significado que ele tira do além, é um significado que, na verdade, era um significado que já estava contido naquele cordeiro pascal. Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, eu sou esse cordeiro. Então comam do pão. E lembrem que esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Então Jesus diz: esse cálice que nós estamos tomando depois da ceia, lembrem que este é meu sangue que é vertido em favor de vocês, e façam isso em memória de mim. Mas existe um significado na Páscoa, uma tradição pascal, que ela não é tão lembrada.
Uma tradição que não tem nada a ver com chocolate, com ovos, com coelho. E é uma tradição muito antiga. É uma tradição onde um povo lá no deserto celebrava não a vida, mas celebrava a morte do cordeiro. Os hebreus sacrificando o cordeiro, eles explicavam para os filhos, que perguntavam: papai, mamãe, o que nós estamos fazendo nesse dia? Eles explicavam para os seus filhos dizendo: esse cordeiro, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso substituto. Meu filho, esse cordeiro é o teu substituto. Porque os nossos antepassados lá no Egito foram resgatados por um cordeiro. O anjo da morte passou sobre eles e houve morte no Egito. Eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 15, mandei esse versículo, creio que para quase todos. Nós desejamos às pessoas Feliz Páscoa, não é mesmo? Feliz Páscoa. Como se a Páscoa fosse algo para ser comemorado por todos, e não é. Eu gostaria de dizer a você nessa noite que a Páscoa, ela também é uma tradição de morte. O cordeiro morreu. E não só o cordeiro morreu, pessoas morreram na Páscoa. Pessoas morreram nesse dia. Êxodo capítulo 13, versículo 15 diz assim: quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Então eu enviei para alguns de vocês dizendo: a Páscoa é uma celebração de vida para Israel, que foi resgatada e poupada mediante o sangue do cordeiro. Mas também, queridos, a Páscoa ela é uma celebração de morte, é um dia de morte para o Egito. Você já parou para pensar nisso? Assim como nós muitas vezes confundimos a história do dilúvio com bichinhos bonitos e uma arca, e esquecemos que muitas pessoas morreram naquele dia e houve resgate do Senhor para algumas pessoas. Na Páscoa também houve morte para muitas famílias, houve luto em muitas casas, todo o Egito sofreu naquele dia. Houve choro e lamento em todas as casas, onde não havia criança, havia bichos. E os primogênitos de todos os seres vivos morreram. Morreram. Tanto de animais como de crianças morreram. E o que resgatou foi o cordeiro. Eu também li com vocês Lucas capítulo 22, e salientei o verso 21 e 22, onde o próprio Jesus parece resgatar essa tradição, dizendo que Páscoa é vida, mas também é morte, depende para quem. Páscoa é vida, mas também é morte, depende para quem. Jesus, ao mesmo tempo que anuncia a nova aliança, ao mesmo tempo, ele diz no verso 21 e 22, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ao mesmo momento ele anuncia que o Filho do Homem vai como foi determinado, diz o verso 22, mas ai daquele que o trair. Nós lemos também, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11. Aqui nós ficaremos mais tempo. No verso 28 e 29, em diante, 1 Coríntios capítulo 28, verso 28 e 29 em diante,
Diz assim Paulo agora dizendo ao povo de Corinto: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo não está inventando isso. Paulo não está inventando isso. Isso não está saindo do nada. Não é uma ideia nova. Não é um adendo numa tradição. A mesma Páscoa que anuncia a vida, anuncia a morte, depende para quem? A mesma celebração do corpo do Senhor que anuncia a vida, também anuncia a morte, depende para quem? Na sequência diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Morte não é dormir, tirar um cochilo. Por isso muitos entre vocês já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos, preste atenção nessa palavra, juízo. Não receberíamos juízo. Até aqui. Irmãos, nós devemos entender que a mesma palavra que é lançada para a salvação, ela é lançada também para a condenação. Porque se você vem ao Senhor através dessa mensagem, ela é salvação para a tua vida. Mas se você rejeita o Evangelho, a própria palavra anunciada a você testemunha contra você. A Páscoa do Senhor Jesus, essa Páscoa anunciada, essa Páscoa que nós celebramos, essa Páscoa que nós pregamos, ela anuncia vida para aqueles que creem, mas ela também anuncia morte para os que não creem. Porque a vida não é para todos, a vida é para aqueles que se apropriaram do sangue do Cordeiro. A vida é para aqueles que discernem o corpo do Senhor. A vida é para aqueles que entendem o significado do resgate do Cordeiro, do sacrifício. Para esses é a vida. Agora, para aqueles que não se apropriaram do sangue do Cordeiro, do corpo do Senhor, essa mesma celebração anuncia a morte a essas pessoas. E nisso eu queria, nesse momento, te chamar para refletir comigo e pensar: quantas vezes nós falamos às pessoas, Feliz Páscoa. Mas será que essa pessoa está tendo uma Feliz Páscoa de verdade? Às vezes nós criticamos aqueles que com o coelhinho festejam, mas nós damos Feliz Páscoa da boca para fora e nem nos preocupamos para quem nós estamos dando. Muitas vezes nós deveríamos estar preocupados com a salvação daquela pessoa, em anunciar o Evangelho para aquela pessoa, para que ela tenha uma Feliz Páscoa. Mas nós nos contentamos com a celebração, com a religiosidade, e nós saímos afora desejando Feliz Páscoa a todas as pessoas. Garanto que você deve ter feito isso hoje. Feliz Páscoa. Será? Eu penso, queridos, que nós vivemos dias onde uma doutrina que se chama universalismo, talvez você já tenha ouvido falar dela, ela está difundida e arraigada no coração de muitas pessoas, uma doutrina aonde diz que todas as pessoas serão salvas, que o amor de Deus alcança todas as pessoas. Nós temos provas e evidências nas Escrituras. Isso se você crê nas Escrituras, nós temos provas e evidências de que o amor de Deus não salva todas as pessoas. Isso começa desde lá de Caim. Isso vai se estendendo aonde nós vemos no Egito o próprio Deus exercendo juízo sobre o povo do Egito. Você já imaginou se sobre nossa nação todos os primogênitos morressem?
como é que seria um dia como esse? Você já imaginou o terror que isso seria? Muito pior do que coronavírus. E certamente a estatística seria muito maior. Você já imaginou algo dessa magnitude acontecendo? E isso não seria atribuído a Satanás, porque muitas pessoas, quando vê algo ruim acontecendo, é o diabo. Mas o próprio Deus ceifando a vida de centenas de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de milhares. O amor de Deus não salva todas as pessoas. Você não pode olhar para todas as pessoas como se todas elas fossem salvas. Nós devemos resgatar na nossa mente, de fato, que existe uma distinção entre o povo eleito e alcançado pela graça do Senhor Jesus e o povo que rejeita a esperança no nosso Senhor e Salvador. Existe uma distinção. Existe um texto que diz, depois você procura na sua casa para conferir que eu não estou mentindo. Existe um texto que diz, Deus dizendo ao seu povo, eu vou fazer isso. Está lá em Êxodo, talvez no 7. Para que vocês, isso Deus falando para o seu povo, vejam que eu faço distinção entre vocês e o Egito. Eu vou fazer isso para que vocês vejam que eu faço distinção entre vocês e o Egito. Existe uma distinção entre você que é alcançado pelo sangue do Senhor e aquele que não é alcançado pela sua graça. Essa distinção é motivo de celebração para você, mas é motivo de choro para os outros. Pode ser muito duro, antissocial, antiquado, pode ser até uma afronta ao politicamente correto. Alguém talvez falar para você, e aí, feliz Páscoa, e você, peraí, cara, você não vai ter uma feliz Páscoa. Talvez aqui com chocolate vai, mas depois não vai ser doce a tua história. Isso talvez possa ser feliz, possa ser antiquado, mas onde está o povo que fala isso? Onde está o povo que prega o evangelho do jeito que ele deve ser pregado? Um evangelho que é para a vida, mas que também é um evangelho de condenação. A igreja está se perdendo, só anunciando vida, 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 vida. Vem para Jesus que tudo vai dar certo. Vem para Jesus que Ele resolve tudo. Deus resolve na tua vida, aqui na terra, o que Ele quer resolver. O evangelho também é um evangelho de condenação. Nós devemos nos lembrar daquele que preparou o caminho do Senhor Jesus. E começou pregando, arrependam-se. Arrependam-se. João Batista não anunciava, vem que tudo vai melhorar, vem que tudo vai ficar certo, vamos comer chocolate junto que está todo mundo salvo. Essa não era a mensagem de João Batista. Essa não era a mensagem de Jesus. Jesus nunca anunciou algo do tipo, vai ficar tudo certo com todo mundo. Jesus falava, ai de vocês, ai de vós. Ai de vós. Estou imaginando que quando esse povo aqui para o qual Paulo estava falando, recebeu esse aviso de que não discernir o corpo significava condenação, o contexto deles era um contexto de egoísmo. Haviam pessoas egoístas na igreja, que gostavam de comer e não deixar para os outros. Só você lê o contexto de 1 Coríntios capítulo 11. Um contexto de pessoas egoístas, e Paulo fala, vocês são egoístas? Ai de vocês! Ai de vocês! E agora eu queria te perguntar, como é que está o teu coração? Às vezes, questões que podem passar batidas, como um comer mais rápido que o outro. Um não deixar nada para ninguém, como um egoísmo bobo. Às vezes, essas qualidades, esses adjetivos que nós temos, fulano é egoísta.
Ah, que legal, eu sou mesmo. Às vezes isso está tão arraigado no teu coração que é motivo de condenação para a tua vida. Paulo anunciou uma condenação, dizendo que, olha, isso é juízo sobre vocês, por isso pessoas estão morrendo aí, por causa do egoísmo. Talvez você não é egoísta, mas eu queria te perguntar, você vai ter uma feliz Páscoa no dia do Senhor? Porque o anjo, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor com letra maiúscula, nós entendemos que é o Senhor Jesus. E um dia o Senhor Jesus virá para julgar vivos e mortos, para exercer juízo. E eu queria te perguntar, esse dia para você vai ser doce ou vai ser apimentado? Como é que vai ser esse dia na tua vida? Você realmente está preparado para esse dia? O dia que nós tivemos hoje deveria ser para nós, cristãos, uma preparação para esse dia. Devia ser para nós cristãos uma lembrança desse dia, uma lembrança da nossa salvação, uma preparação de espírito. E nós estamos perdendo tradições boas, adicionando tradições ruins, e estamos nos esquecendo que Páscoa também significa morte para muitas pessoas. Gostaria de ler com você ainda outro texto. Só deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós temos aqui também Jesus anunciando uma dupla realidade: justos brilhando como o sol, e o joio sendo colhido e jogado na fornalha ardente, aonde há choro e ranger de dentes. O texto continua e diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu, e de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Aqui. Se para você a Páscoa é motivo de alegria, de exultação, de louvor, de gratidão, certamente você está qualificado aqui. Certamente você é um daqueles que encontrou no reino de Deus uma pérola de grande valor, tão grande valor que vendeu tudo que tinha e ficou com ela. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou.
O reino de Deus é tudo para você, é o que você deseja, é o que tem anelo, desejo profundo no teu coração. É com o Senhor Jesus que você deseja estar e ficar. Naquele dia, no Egito, o que traz conforto ao meu coração é saber que os hebreus não eram perfeitos. O que traz conforto ao meu coração é saber que havia conflitos, sim, certamente na casa dos hebreus. Eles não eram perfeitos nem vendo milagres, água saindo da rocha, coluna de fogo. Eles não eram perfeitos nem no deserto, quanto mais no Egito, sob a influência do paganismo egípcio. Eles não eram perfeitos. Mas houve um decreto lá de cima que falou para eles: olha, vocês querem ser salvos? Vocês querem ir para uma terra? Vocês querem ser salvos? Matem um cordeiro e passem o sangue na porta de vocês. Deus não pediu perfeição dentro de casa. O Senhor só pediu o sangue do cordeiro, mais nada. Vocês querem ser salvos? Deus não pediu mais nada. A única coisa que nós precisamos fazer para nos apropriar de uma feliz Páscoa é nos apropriar do sangue do cordeiro, de mais nada. Mas precisa haver um desejo profundo pelo reino nos nossos corações, para que não aconteça conosco assim como está escrito no versículo 49 de Mateus 13. Assim acontecerá no fim desta era, os anjos virão, Jesus novamente dizendo isso, os anjos virão, separarão perversos dos justos, haverá separação, haverá distinção, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Eu pergunto a vocês: vocês entenderam essas coisas? Que a mesma Páscoa que para os egípcios foi sinal de morte, para o povo hebreu foi vida, e que a única distinção foi o sangue do cordeiro, e que Jesus se apropria disso, para nos ministrar a nova aliança no seu sangue, no seu sangue. E que é isso que nós celebramos. A nossa festa, o nosso louvor no deserto não é com base nos nossos méritos, é com base no sacrifício do Cordeiro. Mas se o anjo passasse sobre você hoje, imagina você lá no Egito, naqueles dias. Faça uma avaliação sincera. Não estou perguntando quão bom você é, o quão mais ou menos pecador você julga ser. Se o anjo passasse sobre a tua casa, hoje, nesse momento, iria ter sangue do cordeiro nos umbrais da tua porta ou não? Essa é a pergunta que revela se você vai ter uma feliz Páscoa ou não. Porque se não tiver sangue do cordeiro na tua porta, vai haver choro e ranger de dentes. Mas se o sangue do cordeiro tiver na tua porta, certamente você vai se alegrar, porque aquilo que para uns é choro, para você está significando libertação da escravidão. Eu queria nesse momento pedir para todos aqui abaixarem a cabeça. Você que está em casa, nos escutando, também tem um momento com o Senhor. E faça-se essa pergunta mais uma vez. Você, melhor do que ninguém, sabe responder ela. Existe sacrifício na tua casa. Existe a presença do Cordeiro na tua casa e sangue nos teus umbrais, ou não? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E é melhor você ser sincero com você hoje, do que você ser sincero com você
quando os anjos estiverem vindo para separar os justos dos maus. Eu queria perguntar se existe alguém aqui que diante do Senhor tem convicção que não, Deus, não existe sangue na minha porta, não existe sangue nos meus batentes, eu não tenho me apropriado do teu sacrifício. Se existe alguém aqui que certamente entende que há juízo sobre a sua vida, mas se arrepende disso, e gostaria de se apropriar do sacrifício do Senhor, e participar da nova aliança no seu sangue, se tem alguém aqui, se coloque de pé. Se existe dúvida no seu coração, e você quer certeza, quer convicção, se existe alguém aqui que, ou até em casa nesse momento, que precisa de salvação, saiba que somente o Senhor Jesus pode nos salvar. Mas eu também queria perguntar, existe alguém aqui nesse momento que ainda não entendeu, agora sim, o contexto da graça de Deus? Eu falei sobre juízo, falei. Mas existe uma graça especial. Uma graça que não importa quem você é. Quem você é, não importa. Não importa o que você fez. Uma graça que só importa sim o sacrifício do Cordeiro, mas talvez você tenha olhado para o sacrifício e tenha pensado, será que é suficiente, Deus? Será que é suficiente? Hoje o Senhor diz para você que é suficiente. Hoje o Senhor diz para você que o anjo vai passar e sobre a tua casa não há condenação. Sobre a tua casa não há juízo, sobre a tua casa há graça. Não porque você é bom, não porque a tua família está dando certo, não é porque as tuas contas estão boas, não é porque você é uma pessoa do bem, mas é porque existe sangue na tua porta. E essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor Jesus. Celebração, vida, porque Jesus ressuscitou. Se você não tem sentido essa esperança no teu coração, se coloque de pé que eu quero orar por você. Se você não tem sentido esse fogo queimar no teu coração, dessa alegria, desse sacrifício, eu quero orar por você. Não fique com vergonha, não tenha medo. Se coloque de pé. Porque é necessário que nós tenhamos lá no nosso íntimo certeza de que a graça de Jesus nos basta. Se você sabe que é salvo, mas não tem se sentido alegre no Senhor, eu gostaria de orar por você, não tenha vergonha. Queria dizer para você que muitas vezes eu me sinto assim. Às vezes parece que nós falamos com pessoas que todas são de ferro. Mas se você deseja, de fato, ter um encontro especial com o Senhor, não tenha vergonha. Enquanto eu vou orar, se assim for da sua vontade, também ore comigo de pé. Porque eu também estou de pé dizendo, Senhor Jesus, a minha alegria está em Ti. A minha esperança está em Ti. A minha Páscoa é o Senhor. E eu agradeço o Senhor, porque o Senhor me escolheu. Não havia, Deus, bondade no meu coração.
não havia, Deus, riqueza na minha vida, mas o Senhor me escolheu. Meu irmão, minha irmã, isso pode parecer egoísta dizer isso, mas eu queria te convidar todos aqui nesse momento a terem coragem de, vamos colocar de pé, de dizer ao Senhor, se você tem convicção, isso não é egoísmo, isso é o que aconteceu, isso é a mais pura verdade. O Senhor te escolheu. Que você tenha coragem de falar para você mesmo, o Senhor me escolheu. Quando eu olho para aquelas histórias da Bíblia que nos emocionam, esses dias estava lendo e olhando com a Sofia a história de Gideão, e eu fiquei pensando, mesmo o Deus que escolheu esse cara, me escolheu. Que essa alegria enche o teu coração e que você saiba, o Senhor me escolheu, Ele me salvou, Ele me alcançou. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Adore o Senhor, prepare o seu coração.